Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde para você, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos Amém. então, amados, fazer oração. Vamos orar hoje, expulsando todo o mal da nossa casa, amém? Então, a nossa palavra está lá no livro de Josué capítulo 7, versículo 10 e versículo 15. Vamos falar do pecado de Acã e as suas consequências, amém? Uma palavra aí para nós meditarmos nela, tá? E Salmo 91 ao final e vamos orar, amém? Então, vamos louvar ao Senhor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele me cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Jesus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, amados, vamos consagrar essa live ao Senhor. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, para com cada vida que está aqui. Pai, venha guardando, venha protegendo, venha livrando e expulsando todo o mal das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Amém, amados? Vamos lá que o assunto é sério. Vamos lá no livro de Josué, capítulo 7, versículo 10. Vamos ler ali a partir do 10. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir os inimigos, fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas, a destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos inimigos enquanto não as destruírem. Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Vamos lá no versículo 20 de Josué capítulo 7. Acã respondeu: é verdade, peguei
pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã e lá estavam escondidas as coisas por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e todos os israelitas e puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com o povo de Israel, levou Acã, bisneto de Zera, e a prata, a capa de ouro, e seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que lhes pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos causou esta desgraça, hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós vemos aí o pecado de Acã, né? Acã, ele tomou para ele, porque ele olhou esses objetos consagrados, coisas consagradas, coisas que Deus abominava, coisas que eram para ter destruído, despojos de guerra. Então ele viu essa capa, ele viu esse ouro, essa prata e cobiçou ter aquilo para ele e levou com ele. Então entrou na vida do povo de Israel algo consagrado. E quando entra, amados, na nossa casa, no nosso território, coisas consagradas, há ali uma legalidade, há ali uma porta espiritual por onde demônios entram. E quando entra aquilo que não é para entrar na vida do povo de Deus, do povo que tem que estar santificado, limpo, nós começamos a perder batalhas espirituais. Nós começamos a ter prejuízos na guerra, né? Porque há o mal, os demônios, eles entram e quando eles entram, eles trazem derrotas, enfermidades, perturbações, né? Perturbam o nosso sono, perturbam nós de ouvir a voz de Deus. E nesta passagem, o povo de Israel estava perdendo a guerra. Deus disse que não estaria mais com eles porque algo havia entrado. E veja o que a palavra diz. Deus diz a Josué: Josué, levante-se, porque você está prostrado. Israel pecou, violou a aliança que lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as, juntou junto de seus bens. Por isso que Israel não conseguia vencer os inimigos, porque havia entrado algo consagrado. E Josué não sabia, né? Então Deus ordenou a ele: vá e chame família por família, cada integrante do clã vai vir, vai trazer os seus pertences e vamos vasculhar e ver com quem está as coisas consagradas. E Acã, ele confessa o seu pecado, confessa que pegou, confessa que cobiçou uma capa babilônica. Quando ele viu entre os despojos uma bela capa babilônica, ele achou aquela capa bonita, né? 2 quilos de prata e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu as cobicei, disse ele, né? E me apossei deles, estão escondidos. Então veja, esses objetos consagrados a ídolos, a demônios, entraram dentro do acampamento dos israelitas, estavam lá escondidas. E veja que as consequências foram terríveis. A ira de Deus se levantou, se acendeu a ira de Deus contra o povo de Israel por causa daquelas coisas consagradas. E sucedeu que Josué, ele estava prostrado diante de Deus em oração, querendo saber o porquê que eles não estavam obtendo vitória contra os inimigos. E Deus disse: se santifiquem. Se santifique, vá, santifique o povo. Disse-lhe lá no versículo 13: santifique-se para amanhã,
Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Então, amados, eu quero falar da seriedade, né, que nós devemos ter, porque se nós nos dissemos povo de Deus, nós não podemos deixar entrar no nosso acampamento, no nosso arraial, na nossa casa, objetos consagrados, né? Muitos e muitos cristãos que já se converteram, nós vemos tendo ídolos, imagens, pulseirinha do seu Bonfim, não sei das quantas, da santa não sei o que lá, tem ainda, né, aqueles escapulários com imagens. Então, isso sim, isso está considerando uma idolatria. É uma porta, é uma legalidade, os demônios vão entrar por ali. É por isso que muitas vezes as pessoas estão doentes, não conseguem se curar das suas enfermidades. É por isso muitas vezes que estão sendo perturbadas durante seu sono, sofrendo perturbações na mente, porque elas não abriram mão dos ídolos, elas não abriram mão de coisas consagradas, de portas que não foram fechadas na sua vida. E isso é muito sério no mundo espiritual, porque nós temos que fechar todas as portas, né? O pecado é uma porta, mas às vezes a gente diz, não, eu não pequei nisso, não pequei naquilo, não pequei naquilo outro, mas nós precisamos fazer uma oração, orar ao Espírito Santo e pedir que ele nos revele aonde estão portas espirituais dentro da nossa casa. Porque literaturas, né, livros, muitas vezes podem estar consagrados. Ganhamos presentes, não consagramos para Deus, não pegamos um óleo e não consagramos para Deus, colocamos na nossa estante e muitas vezes aquilo ali veio já consagrado. Então o demônio entra por ali. Às vezes é uma estátua, é um objeto, é uma coisa que já está consagrado, que está dentro da nossa casa e o mal está entrando. Então tome cuidado, já tinha falado anteriormente, tome cuidado com objetos, né? Às vezes tem pessoas que foram de religiões, está lá com a roupa guardada, o mal entra por ali também. Compra, né, objetos, para dormir bem, é um negocinho para dormir bem, é um negocinho que traz calma, é o sino não sei do que, é o elefante não sei do que lá. Tudo isso, gente, são superstições. Tudo isso são coisas consagradas, coisas que abrem portas no mundo espiritual. Então, Acã pegou essa capa, pegou esses despojos de guerra de um povo que era idólatra, de um povo que consagrava aos ídolos. Então, cuidado com o que você tem dentro da sua casa. Faça uma limpeza, faça um histórico espiritual. Não coloque para dentro da sua casa coisas que vão desagradar a Deus, coisas que vão levantar a ira de Deus, porque Deus já não estava mais. Deus disse na palavra, vocês não conseguem resistir aos inimigos, né? Porque vocês têm coisas consagradas, coisas que eram para ser destruídas. E Deus disse, santifica o povo, santifica o povo, Josué. E Josué vai para esta limpeza espiritual, esse histórico espiritual, verificar quem estava com coisas consagradas. E Acã se levanta e afirma, né, que pecou contra Deus. Então, amados, a nossa casa é um lugar de paz, é um lugar de tranquilidade, mas que nós possamos cuidar muito que tipo de literatura nós temos, que tipo de santinho nós temos. Tem gente que tem santinho e gente que já está um bom tempo na igreja. A gente às vezes, né, visita pessoas, por causa também do nosso trabalho, a gente vê isso, né? Pessoas com imagens, pessoas com santinho, pessoas com fitinha, pessoas que têm figa, pessoas que têm todo tipo de coisa que não traz nenhuma proteção, porque quem nos protege é Deus, né? Quem nos protege é Deus. Ali existe uma legalidade, ali existe uma porta para os demônios agirem. Então destrua isso, jogue fora, queime, né? Cuidado com os presentes que você recebe, porque presentes também podem estar consagrados e você traz para dentro da sua casa. Você não consegue vencer em algumas áreas, né? Às vezes é enfermidade, é na área da saúde, às vezes é perturbação no sono. Muitas vezes os demônios entram para bagunçar a casa, para trazer atrapalhos financeiros, para trazer travamentos, né? Pessoas ficam travadas na sua área financeira, pessoas ficam sujeitas a todo tipo de batalha espiritual por causa de objetos
né? Às vezes é um móvel, né, que ganhou. A pessoa não sabe qual era o tipo de prática que aquela pessoa que era dona daquele objeto tinha, e muitas vezes, né, acaba trazendo algo para dentro da sua casa que vai interferir nas suas batalhas espirituais, que vai interferir na sua vida espiritual. Então, tome muito cuidado com isso. Então, ele confessa o pecado, as consequências são as piores possíveis, porque Acã confessou o seu pecado, né? Mas Josué disse para ele, porque você causou desgraça, trouxe prejuízo para Israel, né? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou todos eles no fogo, né? Em nome de Jesus, que nós não venhamos a ter esses prejuízos desta forma, essa destruição. Mas na realidade, quando nós temos coisas conosco, junto a nós, junto à nossa casa, que onde entra o mal, Deus, né, não está. Então, para que você não provoque a ira de Deus, abra a mão dos ídolos, abra a mão de objetos, de coisas que não agrada a Deus, que não estão, né, ditas na palavra de Deus, porque tudo aquilo que é imagens, né? Às vezes tem pessoas que ganham bonequinhos, que ganham brinquedo, que ganham coisas, tudo já a gente precisa, né, pesquisar a inspiração daquilo ali. Muitas coisas vêm na minha casa, às vezes material, coisa de escola, tudo, né, a gente tem que pesquisar, porque às vezes é um desenho, até no mercado a gente tem que tomar cuidado com o tal do Stitch, né? Tem aí pesquisas e coisas que falam que é demoníaco, que é de voodoo, que é de não sei o que lá. Então a gente já rejeita, porque é uma imagem, né, de um boneco, mas a inspiração é esquisita, é estranha, a inspiração parece não ser de Deus. Então tudo aquilo que não agrada a Deus, que não é inspirado pelo Espírito Santo, a gente deve rejeitar. Literaturas, objetos, imagens, né, coisas que não tem uma inspiração, não vem de Deus, que a gente sabe que não é de Deus, a gente precisa abrir mão. Principalmente imagens, ídolos, coisas que são, né, consagradas já a entidades, a demônios, nós precisamos abrir mão. Então faça um histórico espiritual na sua casa, né, estude sobre isso, porque muitos não gostam de estudar sobre libertação, não gostam, né, de ir a fundo, porque pensam que é bobagem, mas não é. Já tive diversas experiências com isso. E para ser liberto, nós precisamos também limpar nossa casa, né? A nossa casa não pode ter nada. E pensa que alguém, né, que não gosta de nós, já ganhei presente de uma pessoa que eu achava que ela gostava de mim, e aqui botei o presente ali, né? Era um livro, botei, consagrei ao Senhor e botei na estante, mas no momento em que eu fui dormir, não deu muito tempo, eu vi um demônio batendo de frente assim comigo, né? Então eu acordei, o Espírito Santo me acordou e eu disse, ué, como é que isso entrou? Então eu sei que entrou porque ganhei, né? E eu fiquei pensando o que foi que eu ganhei, porque era um período festivo, então eu tinha ganhado várias coisas, todas elas eu tinha consagrado a Deus com óleo, então o Espírito Santo estava me revelando, né? Pela sensibilidade, a gente vê que algo no mundo espiritual se moveu contra a minha vida. Então eu acordei, comecei a orar, não lembrei o que era, mas eu disse, o Espírito Santo vai me falar. Pedi para o Espírito Santo falar o que era que tinha entrado, e o Espírito Santo mostrou um livro, aquele livro. Eu peguei aquele livro mesmo na madrugada, porque isso aconteceu de madrugada, né? Os demônios eles vão se movimentar durante a noite para bagunçar a sua vida, a sua casa. Rasguei todo aquele livro e joguei fora. Então, às vezes entra por meio de um presente, por meio de um objeto consagrado, e nós devemos tirar, porque senão você vai ficar sendo perturbado por aquele mal que entra para trazer desordem. Então, amados, levem a sério, né, a palavra de Deus. Não tenha na sua casa ídolos, imagens, pulseiras, coisas que têm imagens de santo, né? Não cultue essas coisas, porque o nosso Deus ele é vivo, ele é poderoso
para nos libertar, para nos livrar de todo o mal. Então, hoje nós vamos orar expulsando o mal da nossa casa, pedindo perdão pelos nossos pecados. Você já sabe que não pode ter aí nessa casa, muitas pessoas guardam em gavetas, esquecem, faz uma limpeza, joga fora aquilo que não provém de Deus, pulseiras, imagens, joga tudo fora, se liberta disso daí, porque você vai ver que a sua vida vai melhorar. Amém? Amém. Vamos lá ler o Salmo 91, que diz que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Olha só, povo de Deus, tem muitas pessoas que têm imagem, têm objetos, coisas que foram consagradas, que são, né, de ídolos, idolatria, enfim. Muitas vezes mudam de casa, veja bem, mas aquilo lá está guardado, existe uma porta, uma legalidade no mundo espiritual e você precisa fechar, você precisa tomar uma decisão. A decisão é jogar fora, porque isso, né, pode configurar uma idolatria, você ter uma imagem, uma pulseira, um colar, um objeto que está guardado em um outro lugar, né? Certa vez Deus me revelou algo teu guardado, Deus mostrou aonde estava guardado, eu fui lá e joguei fora. Porque na batalha espiritual, nada pode ter de porta, seja em outro lugar que não seja na sua casa, mas essa porta está aberta no mundo espiritual. E nós precisamos abrir mão de toda a idolatria, de toda adoração a qualquer tipo de imagem na nossa vida, a qualquer coisa que seja consagrada a ídolos, né? Então, vamos orar, amados. Vamos orar, faça essa limpeza espiritual na sua casa, você vai ver que a sua vida vai melhorar, porque você estará agradando ao Todo-Poderoso. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Te pedimos, meu Deus, neste dia, que o Senhor nos guarde, nos proteja, e que nós possamos, Pai, tomar decisões que agradem ao Senhor, de jogar fora os ídolos, as imagens, os colares, as pulseiras, tudo, Pai, que é consagrado a ídolos, imagens, todas essas coisas, meu Deus, que não te agrada, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que nesse momento de oração, de clamor, nós oramos e pedimos e clamamos pelo teu perdão. Perdoa os nossos pecados, perdoa-se dos nossos lábios, da nossa boca, através dos nossos olhos, Pai, entraram coisas que não provêm de ti. Perdoa, Senhor, onde há mentiras, confusões, brigas, comparações. Se o nosso povo, o teu povo, Pai, tem se perdido, Pai, por meio da idolatria, por meio da adoração, por meio das coisas consagradas, Pai, todo objeto, imagem consagrada, em nome de Jesus, mostra para os teus filhos e filhas, para que eles retirem isso da sua casa, para que eles sejam purificados, santificados, nos renova, nos purifica, nos santifica, Deus. Em nome de Jesus, nessa tarde, nós pedimos o revestimento com o teu poder agora, em nome de Jesus, nos reveste com toda a armadura de Deus, com as armaduras espirituais, Pai, de Efésios 6, que nós possamos, Senhor, meu Deus, tomar uma decisão em nossa vida, de adorar somente ao Senhor, de praticarmos a Tua palavra, de nos arrepender dos nossos pecados, assim como Acã confessou o pecado da cobiça, que pegou coisas consagradas, que nós possamos expulsar todo o mal agora em nome de Jesus, que toda a nossa casa venha glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus, que caia fogo consumidor do céu e queima todo o mal, que todo mal seja expulso,
todo demônio que está escondido através de objetos, através de móveis, através de coisas consagradas, em nome de Jesus, seja expulso agora dessa casa, deste lar, desse condomínio, em nome de Jesus, Pai. Tudo que está trazendo perturbação, falta de sono, falta de paz, trazendo pesadelos, trazendo enfermidades, em nome de Jesus nós expulsamos esse demônio agora. Sai demônio da enfermidade, sai demônio da luxúria, sai esse demônio da mentira, da fofoca, da calúnia, da difamação, em o nome de Jesus é expulso agora, todo mal é expulso agora, pega fogo e queima esse demônio em nome de Jesus, Pai. Perdoa os pecados do teu povo, Pai. Revela o Espírito Santo na casa de cada um, o que está lá, alojado, que não quer sair, e expulsa esse mal. Revela aos teus filhos e filhas o mal aonde está alojado, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos te adorar, bendizer, exaltar, e que no nosso coração só há espaço para um único Deus, o Deus vivo, o Deus Jeová, esse Deus que é o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos adentrar na tua presença, limpos, santos, purificados, Pai, buscando, Senhor, te agradar, fazer a tua vontade, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, né? Eu sei que às vezes eu vou muito para as experiências dentro da palavra, mas às vezes é para alertar o povo, né? Porque às vezes a gente guarda coisas, a gente deixa guardado, mas quando a gente precisa pelejar, batalhar, há bênçãos a serem liberadas e a gente não fechar portas, a gente não vence, né? A vitória demora para chegar. E isso a gente precisa estar atento, né? Principalmente na obra do Senhor, trabalhando na obra, o diabo usa tudo que ele pode contra nós. Então, se você quer ser um cristão vitorioso, feche as portas. Coloque os ídolos fora. Jogue tudo que está consagrado. Não deixe coisas consagradas entrar no seu lar. Amém? Que Deus te abençoe e te prospere. Em nome de Jesus Cristo, nós amamos vocês e nós voltamos amanhã. Fica na paz.